Estão reabertos os trabalhos da 106ª sessão ordinária da 15ª legislatura. Quarto item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 10.779, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que regula nos termos do plano diretor o estudo de impacto de vizinhança, o relatório de impacto de vizinhança, o EIV-RIV, e cria a Comissão Municipal de Impacto de Vizinhança. Esta presidência recebe o requerimento de número 634, de autoria do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas, de adiamento para a sessão do dia 21/6/2011. Está em discussão... desculpa, espera um pouquinho só, vereador Durval Lage, deixa eu só corrigir a data aqui. Hoje a secretaria está quebrando o presidente aqui. O adiamento não é para o dia 21/6, e sim para o dia 7/6, tá? Então está em discussão o requerimento de adiamento para a sessão do dia 7/6. Com a palavra, o novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, antes de eu falar sobre o requerimento de adiamento, eu gostaria de informar a Vossa Excelência que eu estive numa reunião com a Nipo Brasileira, a Associação Cultural e Beneficente Nipo Brasileira de Jundiaí, os japoneses. Estive num jantar sábado com eles, uma comida japonesa muito boa, bonita, e eles homenagearam-nos com esta placa, devido à moção de número 132, que nós apresentamos algumas sessões atrás, em solidariedade aos nossos irmãos japoneses que sofreram o tsunami, as vítimas. E esta casa aprovou por unanimidade. Sendo assim, eles me pediram que eu estivesse lá com eles e que lesse hoje a placa. E mandaram também, senhor presidente, uma camiseta para cada vereador. Estas camisetas, que estão aí na mesa de cada senhor vereador, são camisetas vendidas pelos jovens japoneses. A juventude, os nossos japoneses aqui no Brasil, em outros países, estão trabalhando em prol, revertendo recursos da venda dessas camisetas para as vítimas do tsunami lá no Japão. Estão revertendo tudo e mandando para o Japão. E enviou aos nossos pares, todos os vereadores têm aí as suas camisetas. Na placa, diz o seguinte: a Associação Cultural e Beneficente Nipo Brasileira de Jundiaí homenageia o senhor Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, em nome do Legislativo de Jundiaí, a Câmara Municipal, pela autoria da moção número 132/2011, prestando solidariedade à comunidade japonesa do Brasil em face do terremoto tsunami ocorrido no nordeste do Japão em 11/3/2011. Em nome da comunidade nipo brasileira de Jundiaí, neste ato fica registrado o nosso agradecimento pelo nobre gesto da Câmara Municipal, que aprovou por unanimidade a moção. Portanto, senhor presidente, aqui está a placa enviada em nome de todo o Legislativo, falei no nome do senhor lá, como o senhor me autorizou, e eu vi o carinho do povo japonês, senhor presidente, um povo sofrido, chegou aqui em 1908, mais precisamente, dia 18 de junho, com 781 pessoas no navio Kassato Maru. Que povo batalhador! Sofreram muito aqui no Brasil. Em 1940, pouco antes atrás, já sofreram com a malária. Durante a guerra, até a comunicação do Japão não podia mais ser, nenhuma correspondência entregue. Foi confiscados seus bens, mas passou a guerra, continuaram sua vida no Brasil. Hoje, cerca de 1,5 milhão japoneses vivem conosco aqui, contribuindo com a sua cultura e com o Brasil. Agora, em 2008, comemoramos
100 anos dos imigrantes japoneses aqui no Brasil. E nós devemos muito também ao povo japonês em nosso país miscigenado com tantas culturas. Muito bem, senhor presidente, essas palavras da questão de ordem. Eu passo a falar agora acerca do requerimento de adiamento do EIV. O EIV, Estudo de Impacto de Vizinhança, é uma lei necessária. Precisamos votar mesmo com urgência esta lei. Então, por que eu peço o adiamento por uma sessão? Porque o senhor secretário Jadson Espina, ele insiste em tratar assuntos espirituais como assunto material. Eu ainda ontem estive numa reunião com ele dizendo o seguinte: senhor Jadson, há uma grande diferença de religião para comércio, para serviço. A igreja precisa ser regrada, qualquer tipo de igreja, que nós falamos de qualquer credo. É o espírito, os católicos, os evangélicos, o metodista, batista, universal, Assembleia de Deus, não é isso que estamos falando aqui, não, de qualquer placa de denominação. Nós estamos dizendo que é assunto espiritual, é desigual e tem que ser tratado conforme a Constituição manda. E o artigo 36 do Estatuto da Cidade diz que é o município que decide o que será regrado pelo EIV ou não. Então, o EIV precisa vir. As igrejas têm suas regras, têm suas leis. Eu já disse várias vezes que o barulho de uma igreja, ou o culto, que se pode chamar de barulho, a adoração de cada denominação, tem que acontecer dentro da igreja. O vizinho não pode escutar o som. Então, tem que ter um tratamento acústico. Né? Dizer que Bom, isso nós vamos discutir no dia do projeto. O certo é que foi um pedido muito simples para ele, para que deixe aí o plano diretor cuidar da cidade, as outras legislações, mas que igreja é algo espiritual, não é material. Só isso. Concedo uma parte? Pois não, nobre vereador. Eu ia fazer Pastor uso Roberto da Conde. tribuna, mas eu quero prestar meu total apoio ao vereador Val. Estamos juntos nessa luta. Obrigado, pastor. Nós apresentamos emendas, né, que, ao meu ver, me parece que já foi dada como inconstitucional. Estava conversando aqui com o vereador Doca. Então, a gente presta esse apoio. O que for preciso, pode contar com o meu voto, o meu apoio ao senhor. Obrigado, pastor. E a emenda específica que diz nessa matéria, e o pastor Roberto Conde citou muito bem, a emenda diz que excetua-se Vereador Val, cultos e templos religiosos. eu sinto, mas eu tenho que brincar aqui de ser o presidente da casa, Sim, de vez presidente. em quando, sendo chato, né? Pois não, presidente. Nós temos que falar no requerimento Sobre o de requerimento, adiamento, tem razão. né? Senão nós vamos começar a falar no mérito do projeto e ele vai ser discutido no dia 7, vereador Val. Mas que dá vontade de falar logo, dá, né? O senhor tem razão. Mas é exatamente por isso que o presidente falou, e eu preciso me ater ao projeto. Mas o requerimento é por isso, mesmo porque as emendas que a gente não pode falar hoje, há controvérsias, e nós vamos defendê-la no momento certo, né, senhor presidente? Senhor presidente, obrigado, e eu peço aos nobres pares que aprovem o requerimento de adiamento para discutirmos melhor o projeto. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Para falar no requerimento de adiamento, o vereador Durval Lopes Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento para adiamento do projeto de lei que institui no município o estudo de impacto de vizinhança e o relatório de impacto de vizinhança. É uma lei muito importante para que nós complementemos a forma de permitir ou não que grandes empreendimentos venham para a cidade. Hoje, você tem o uso e ocupação do solo, que determinado empreendimento pode construir, um prédio, por exemplo. Com o estudo de impacto de vizinhança, pode-se ouvir a sociedade, verificar os impactos causados e exigir desse empreendimento a sua compensação. É para isso que serve o estudo de impacto de vizinhança, para não permitir que grandes empreendimentos causem problema no trânsito, problema no meio ambiente, problema com a vizinhança de uma forma em geral. Portanto, o vereador Val já colocou aqui, nós estamos pedindo adiamento para uma sessão, eu faria o mesmo pedido, né, já vi que o vereador tinha protocolado,
porque, embora tenhamos feito 2 sessões aqui noturnas, debate com várias entidades e aberto a toda a sociedade, a gente percebe que, por ser uma lei nova, nunca houve esse estudo de impacto de vizinhança na cidade. Eu acho que até tardio, devia ter ocorrido isso há uns 3, 4 anos atrás, evitaria esse crescimento tão grande e problemas no trânsito que temos hoje. Mas, como é uma lei nova, muita gente tem dificuldade, até das entidades, de entender a sua importância. E eu soube também que tem algumas entidades que ainda estão querendo apresentar algumas ideias, além do eventual problema que alguns setores, como o vereador Val colocou, que é relativo às igrejas. Eu conversei com o bispo Dom Vicente também, e ele é favorável que haja uma nova classificação para as igrejas, no geral, no plano diretor. Na sua forma, ela não é nem comércio, nem indústria, nem serviços, não é? É preciso uma nova classificação. E um entendimento adequado também no EIV. Portanto, parece-me que, nesse período, pode a Prefeitura enviar uma mensagem modificativa, alterando algumas dessas questões e melhorando ainda o projeto. No projeto, hoje, já tem 17 emendas, pode surgir mais algumas emendas, para que a gente possa adequar melhor essa lei, que será útil para a continuidade da qualidade de vida em nosso município. É por esse motivo que eu, Durval Orlato, voto favorável ao adiamento apenas por uma sessão do projeto, para que a gente possa readequar melhor e votar de maneira consistente na próxima sessão, ouvido ainda mais algumas entidades, e aí é um trabalho que cada vereador fará individualmente, porque na Câmara já fizemos 2 audiências públicas e recebemos bastante informação a respeito. Eram essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Muito bem, vereador Durval Orlato. Continua em discussão o requerimento de adiamento de número 634 para o dia 7/6, da projeto de lei de número 10.779, de autoria do prefeito Miguel Haddad. Com a palavra, a nova vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, embora tenha havido consenso aqui no adiamento do projeto, que foi também uma iniciativa da bancada do PT, por sentir falta de alterações vindas com uma mensagem modificativa e que talvez contemplaria as discussões em 2 audiências públicas. Não teria sentido aprovar um projeto de lei da forma como veio, mesmo com as emendas dos vereadores, sem uma outra manifestação da Prefeitura. O que eu gostaria de dizer é que também defenderei as emendas dos vereadores, embora tenha tido uma avaliação jurídica, no meu ponto de vista, equivocada, porque é matéria da competência da Câmara Municipal também, é um instrumento novo, um instrumento político de uso da sociedade e que permite ousarmos, permite apontar indicações para a Prefeitura no sentido de contribuir com o projeto de lei, e me parece que um olhar jurídico aqui da Casa é que está norteando ou norteará a ação do Executivo para acolher ou não emendas de vereador. Independente de estar contemplada na mensagem modificativa alguma contribuição aqui individual dos vereadores, eu não retirarei emendas que foram discutidas, embasadas em estudo e em ouvir a comunidade vereadora, também. Então, eu gostaria de justificar... Pediria que a senhora se ativesse ao requerimento de adiamento. Eu estou justificando por que está adiado. Porque nós temos ainda contribuição a fazer, o assunto não está esgotado, embora tenhamos interesse em que esse instrumento seja aprovado logo, para que, sim, de fato, a sociedade tenha aí um instrumento de controle das atividades e dos empreendimentos da cidade. Eram essas minhas palavras, senhor presidente e seus vereadores, apoiando, então, a data de 7 de junho
para uma data definitiva para apreciarmos esse projeto. Muito bem. Continua em discussão o requerimento de número 634, de autoria do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas, de adiamento para a sessão do dia 7/6 do projeto de lei de número 10.779, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que regula nos termos do plano diretor o estudo de impacto de vizinhança e o relatório de impacto de vizinhança, o EIV-RIV, e cria a Comissão Municipal de Impacto de Vizinhança. Em votação, o requerimento de adiamento. Com a totalidade dos senhores vereadores, 15 votos sim, essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o adiamento para o dia 7/6 de 2011, discussão e votação do projeto de lei do EIV e RIV nesta casa, o projeto de lei de número 10.779. Justificativa de voto, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de deixar registrado o seguinte, eu fiz aqui até um desabafo pedindo o adiamento, e eu agradeço nobres pares por terem entendido e aprovado o requerimento por unanimidade, e dizer que nós não somos vereadores, nós estamos vereadores. Agora, eu e o pastor Roberto Conde, nós temos um legado até diferenciado. Nós somos autoridades eclesiásticas. Ele é pastor e eu sou presbítero. Ele é pastor de uma igreja e eu sou presbítero de outra igreja. Então, já é algo espiritual. Então, quando a gente fala que coisas materiais diferem das espirituais, embora uma seja sombra da outra, a gente entende do que está falando. Então, a Constituição diz que os desiguais têm que ser tratados desiguais. Isso é a Constituição. Então, é por isso o nosso apelo para que o secretário Spina entenda que coisas espirituais diferem de materiais e não pode ser regrada por leis que visam regrar coisas materiais. Não, obrigado, parte, senhor presidente. vereador. É porque é uma justificativa de voto, né? Eu não sei se Não dá cabe a parte, mas o senhor não quer. Obrigado, senhor presidente. Perfeito, vereador. O senhor quer justificar o voto, vereador Pastor? Não, pedi uma questão de ordem. Questão de ordem do novo Só vereador complementando o Pastor que o vereador Val estava dizendo, e nós sabemos que todos os candidatos a prefeito pedem apoio às igrejas evangélicas, né? Imagine, depois dessa votação, como é que não vai ficar, né? Muito bem. Quinto item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.439, de 2009, de autoria do novo vereador Paulo Sérgio Martins e coautoria do vereador Júlio Sérgio Oliveira, que revoga a lei 6.265, de 2004, que redenominou Rua dos Cristrais, trecho da Avenida Dona Manuela Lacerda de Vergueiro, no Jardim Ana Maria, e restaura a denominação desta. Esta presidência recebe o requerimento de número 637, de autoria do novo vereador Paulo Sérgio Martins, de adiamento para a sessão ordinária do dia 9/8/2011. Em discussão, o requerimento de adiamento. Em votação. Com 13 dos senhores vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, e essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o adiamento para a sessão do dia 9/8/2011. Sexto item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 10.790, de autoria do novo vereador Zé Carlos Ferreira Dias, que substitui a planta integrante da lei 6.669, de 2006, que denomina a Rua José Giatti,
via pública do bairro Ponte São João, para retificar a localização desta. Em discussão, essa retificação. Com a palavra o novo vereador José Carlos Ferreira Dias. Só esclarecendo aos senhores vereadores, o primeiro projeto, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins e de minha autoria, e esse do vereador José Carlos Ferreira Dias, eles não constam dos denominações normais, um porque revoga uma lei e o outro porque retifica o mapa apenas. Por isso que não entra na mesma questão de denominação, senhores vereadores. Com a palavra o novo vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o público aqui presente nesta manhã. Projeto de lei 10.790, de autoria deste vereador, que substitui a planta integrante da lei 6.669/2006, que denomina a rua José Giatti, via pública do bairro Ponte São João, para retificar a localização desta. Senhor presidente, senhores vereadores, e o presente projeto de lei, com certeza, é importante para aquela área, para que nós possamos, depois, em seguida, denominarmos esta via, para que a mesma também possa receber aí seus benefícios, suas obras, no qual a população ali está ansiosa para que esse acordo seja feito rapidamente pela Prefeitura. E de autoria deste vereador, o presente projeto de lei, como objetivo, substitui a planta, 6.669, e de acordo com o artigo da lei e o artigo 13 da lei orgânica do município, compete ao município legislar sobre assunto de interesse local, suplementando a legislação federal e estadual, estando superados os requisitos de legalidade para a competência municipal. E com certeza, senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei simplesmente foi um acordo entre os moradores e também a prefeitura, no qual a gente tem esse compromisso para a legalização desta via, uma travessa da rua Carlos Gomes, senhor presidente. Senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.790, de autoria do novo vereador Zé Carlos Ferreira Dias, que substitui a planta integrante da lei 6.669, que denomina a rua José Giatti, via pública do bairro Ponte São João, para retificar a localização desta. Em votação, o projeto de lei. Com 14 dos senhores vereadores votando sim, um vereador ausente, e essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.790, de autoria do novo vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Vamos passar ao 7º item da nossa ordem do dia, os projetos de denominação. E hoje, senhores vereadores e público presente, é o primeiro dia da experiência que a gente se propôs a fazer, de a cada 2 meses, estarmos fazendo uma sessão onde nós englobaríamos as denominações. Por isso, nós temos vários projetos de denominação na nossa pauta. Esta presidência recebe o requerimento de número 639, de adiamento para a sessão do dia 9/8/2011, dos projetos de lei de número 10.380, de autoria do vereador Silvermani, bem como do projeto de lei 10.381, também de autoria do novo vereador Silvermani. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação. Com 14 senhores vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que não vota, está aprovado o adiamento para a sessão do dia 9/8/2011. Essa presidência esclarece que os adiamentos estão ocorrendo para o dia 9/8, porque é a data em que nós teremos de novo uma sessão de denominação englobada.
Esta presidência recebe o requerimento de número 633, de autoria do novo vereador Antônio Carlos Pereira Neto, de urgência, que denomina a rua João Miguel Zorzella, a rua 7 do loteamento Világio de São Francisco, no bairro Medeiros. Está em discussão o requerimento de urgência. Em votação. Com 14 dos senhores vereadores votando sim, esta presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de urgência para apreciação do projeto de lei de número 10.857, que denomina a rua João Miguel Zorzella, a rua 7 do loteamento Világio de São Francisco. Entra também no englobado desta manhã. Então vamos passar à discussão dos projetos de leis. Projeto de lei de número 10.404, de autoria do novo vereador Durval Orlato, que denomina a rua Adilson Gracioli, as ruas 17 e 21 do Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei de número 10.425, de autoria desta presidência, do vereador Júlio César Oliveira, que denomina a rua Paulo Schenker, a rua 35 do Parque Residencial Jundiaí 2. O projeto de lei de número 10.440, de autoria da nova vereadora Ana Tonelli, que denomina a rua Vito Zamboli, a rua 33 do loteamento Parque Residencial Jundiaí 2. Bem como o projeto de lei de número 10.441, de autoria da nova vereadora Ana Tonelli. Falo que a minha assessoria está querendo derrubar a presidência aqui. 2 vezes estão denominando a rua Vito. Ah, não. Uma é Vito Zamboli e a outra é Vito Antônio Zamboli. São 2 ruas. Desculpa, a minha assessoria acertou, quem errou foi o presidente. Projeto de lei de número 10.441, da vereadora Ana Tonelli, que denomina a rua Vito Antônio Zamboli, o loteamento Parque Residencial 2. Projeto de lei de número 10.747, de autoria do vereador Leandro Palmarini, denomina a rua Pedro Gastaldo, a rua 1 do loteamento Sítio Pinheirinho. Projeto de lei de número 10.753, de autoria do vereador Leandro Palmarini, estende a denominação de rua Engenheiro Agrônomo Antônio de Araújo Vieira ao seu prolongamento, Rua 1 do loteamento Sabiá, no Jardim Caçula. Projeto de lei de número 10.807, de autoria do novo vereador Antônio Carlos Pereira Neto, DOCA, que denomina a rua Dr. Jair Caparrós Saldanha, as ruas 2 e 6 do loteamento Világio de São Francisco, no bairro Medeiros. Projeto de lei de número 10.814, de autoria do novo vereador Zé Carlos Ferreira Dias, que denomina Edson José de Carvalho, área verde, localizada na Avenida Professora Daniele Lourençon, esquina com a rua José Salcedo Garcia, no conjunto habitacional João Mesalira Júnior. Projeto de lei de número 10.826, de autoria do novo vereador Gustavo Martinelli, que denomina a área de lazer Margarida Soares Fernandes, o sistema de lazer situado no final da rua Sebastião Lucas da Silva, no Jardim Martins. Projeto de lei de número 10.855, do novo vereador Fernando Manuel Bardi, que denomina Praça Ivan Gropelo, a área pública localizada na rua São Caetano, em Vila Pirapora. Projeto de lei de número 10.858, de autoria do novo vereador Antônio Carlos Pereira Neto, que denomina a rua Henrique Giuriati, a rua 3 do loteamento Világio de São Francisco, no bairro Medeiros. E o último projeto, o projeto de lei de número 10.862, de 2011, de autoria dos nobres vereadores Marcelo Gastaldo e Enivaldo Ramos de Freitas, que denomina EMEB Professor Anés de Oliveira, a Escola Municipal de Educação Básica de Vila Marlene. Estão em discussão os projetos de denominação. Com a palavra,
o vereador Durval Orlato. E também entra nessa discussão o projeto de lei de número 10.857 do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, que denomina a Rua João Miguel Zorzella, a Rua 7 do loteamento Világio de São Francisco. Senhor presidente, senhores vereadores. Vereador Durval Orlato, em que pese temos tantas denominações, o nosso regimento, como o senhor é autor, o senhor terá 5 minutos. Os demais que não são autores, 3 minutos. É algo que nós temos que pensar em rever no nosso regimento, tendo em vista se formos adotar a prática. Então, esta presidência será hoje condescendente com quem extrapolar o tempo, tendo em vista essa experiência que está sendo feita na manhã de hoje. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, boa parte por conta dos vários homenageados que se encontram aqui na pauta, a gente pode ver que, além dos projetos de lei importantes para a cidade, este, embora particular de uma área que homenageia algumas famílias, também é importante pelo reconhecimento como cidadãos e cidadãs que cada um de vocês emprestam como nome para a gente homenagear e fazer com que as ruas tenham as devidas denominações. Eu poderia falar de vários aqui, mas também o tempo não seria possível. Eu gostaria de falar de 2 pessoas, começando, e eu creio que os autores também irão falar até por mais tempo, mas queria dar aqui a minha particular homenagem ao professor Anésio de Oliveira, pai do vereador Júlio César de Oliveira, que durante muito tempo foi meu professor e diretor na escola da Vila Rio Branco, Cecília Hollenberg. Acho que da Célia também, né, Célia? Da Célia também e de tantos outros aí que moravam na Vila Rio Branco naquela ocasião. Um diretor bravo, austero, e para a gente que era pequeno na época, ele parecia até maior que o Julião, né? E falava com a gente esticando aqueles dedos, e sério, mas fazia com que todas as crianças cumprissem horário de entrada, disciplina. Naquela época, felizmente, ainda podia os diretores e professores imprimirem algum tipo de castigo e punição para as crianças, leve, nada que ultrapasse nenhuma das bobagens que andam falando como hoje, que não pode repreender a criança, às vezes, para corrigi-la com amor e carinho, como faziam os professores daquela época, e como muito bem fez o pai do Julião, o senhor Anésio, como nós chamávamos, que era o nosso diretor. Julião, sinta-se homenageado e feliz, porque um professor vai emprestar o nome a uma escola, professor Anésio de Oliveira. Isso é muito importante para a nossa sociedade, saber que um educador como ele, das antigas, que muito fez aqui pela educação no município, vai ser homenageado. E o meu homenageado, em particular, eu poucos nomes de rua dou, acho que na minha vida pública não chegou a meia dúzia, mas eu gostaria de parabenizar, né, a família aqui, a viúva do seu Adilson Gracioli, a Célia Regina Vicente, uma amiga, a Fátima Della Libera e tantas outras pessoas que conheceram o senhor Adilson Gracioli. A biografia dele está aí nos autos do projeto, mas eu gostaria de falar muito mais do que eu sinto do que daquilo que está escrito. O senhor Adilson Gracioli foi uma pessoa que muito me estimulou na minha vida pessoal, comunitária, política. O senhor Adilson Gracioli era pai do Edilson Gracioli, né? Do Edilson e do Ednilson. O Edilson Gracioli foi presidente do PT, foi candidato a vereador, e ele e o Adilson me trouxeram para a vida pública, para a política.
É uma pessoa que trabalhava muito fortemente na comunidade da Vila Rio Branco, na paróquia de Santa Terezinha. Tinha um amor e um carinho muito grande pelos filhos, pelos amigos, pelas pessoas com quem conviveu, uma pessoa corretíssima. E que muitas amizades fez em Jundiaí. Seu Adilson Gracioli, me lembro de um dos últimos trabalhos que fizemos juntos. Tem uma barraca do pastel ali na Vila Rio Branco, aliás, faço aqui a propaganda. É uma barraca ali na Avenida Itatiba. Já há 10 anos, eu e o seu Adilson coordenávamos naquela época a campanha da fraternidade que falava sobre o desemprego. E a gente imaginava como que na paróquia podia gerar algum emprego, alguma renda para as pessoas que estivessem lá. Eu fui atrás do projeto, vi que aquele trecho ainda pertencia à igreja, era um recuo que a igreja fez a mais do que a calçada permitia. Ele foi atrás dos utensílios e nós construímos aquela barraca do pastel, que hoje dá emprego para 10 pessoas, salário, e o resto da renda é revertido para as pastorais sociais. Foi o nosso último trabalho, mas idealizado pelo Adilson, que fez festas, participou da comunidade e foi sempre um cidadão exemplar. Então, aqui, muito emocionado, eu presto aqui minhas homenagens ao Adilson Gracioli, uma pessoa que, sem dúvida, merece ter o seu nome nas ruas 17 e 21 do Parque Residencial Jundiaí 2, que é uma rua que corta uma outra rua, para não ficar trecho picado, a rua toda recebe o nome desse cidadão que muito contribuiu para a minha vida pessoal, particular e familiar. Aos amigos e familiares aqui, minhas homenagens, eu não podia deixar de falar tudo isso que falei dele. Muito obrigado. Muito bem, vereador Durval Orlato, em nome da família, a gente agradece a homenagem que o senhor prestou ao meu pai, e tenho certeza que o Adilson Gracioli, eu também tive alguns contatos com ele, muitos bons contatos, né? Inclusive, fizemos até alguns trabalhos juntos, quando ele esteve à frente dos renais crônicos, nessa cidade aqui, vereador Durval, onde ele batalhou muito. E em relação ao pastel ali, vai uma propaganda de graça, é uma delícia, viu, vereador Durval Orlato? De vez em quando, o Julião passa por ali para comer um pastel da Vila Rio Branco, viu? É muito bom. Quem puder, que passe ali ao lado da igreja de Santa Terezinha ali, já tive a oportunidade de morar na região e tenho certeza que o carinho com que é feito ali, vereador Durval, né, se deve a toda uma história de realização e parabéns pela lembrança, né, de homenagem que o senhor está prestando a um grande jundiaense, né, que foi o senhor Adilson Gracioli. Continua em discussão os projetos de denominação. Com a palavra, o nobre vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Enquanto o vereador Doca se dirige, vou fazer aqui um convite aos senhores vereadores, convite na realidade, e a todo o público que nos escuta, que está presente aqui, que nos vê pela internet, que nos assiste pela TV e que vai nos escutar à noite pela rádio. Amanhã, dia 25 de maio, às 9 horas da manhã, nós teremos aqui uma audiência pública. Em observância à previsão contida no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Complementar de número 101 de 2000, a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, realizar-se-á audiência pública quadrimestral em 25 de maio, a partir das 9 horas, na dependência da Câmara Municipal de Jundiaí, perante a comissão referida no artigo 131, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, relativa à demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano de 2011. Então, fica feito o convite a todos os senhores vereadores e público presente, em especial a Comissão de Finanças e Orçamento, e acho que a Comissão de Justiça e Redação, que é a famosa comissão mista desta casa. Com a palavra, o nobre vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Senhor presidente, Júlio César de Oliveira, senhores membros da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, esta experiência que o presidente citou foi uma das ideias desse vereador e vamos ver o que ocorre após essa sessão para ver se de fato deverá continuar nesse sentido ou voltar como era nas sessões anteriores,
quando se discutia essas homenagens de nome de ruas. O que é importante, que a cidade sempre tem que estar atenta, que esses projetos de leis é uma coisa importante, porque se amanhã houver uma modificação que não se possa apresentar nada nesse sentido e vá depender do senhor prefeito municipal através de decretos, haverá muitas dificuldades para a população de Jundiaí quando receber algum parente de fora, não saber onde mora. Isso que é importante que a coletividade de Jundiaí fique bem atenta. Continuando, este vereador apresentou 3 projetos na manhã de hoje. O inicial, Dr. Jair Caparrós Saldanha, que foi um advogado na cidade, uma pessoa de muito prestígio. Mais, Rua Henrique Giuliatti, uma pessoa muito boa. E continuando, que é muito importante saber, entrou de urgência João Miguel Zorzella. Então, são 3 projetos que nós demos entrada, juntamente, discutindo com os demais aqui que estão recebendo essas homenagens. Eu gostaria, evidentemente, de ler os currículos vitae. Mas acontece que, como é extenso, os cidadãos e cidadãs jundiaenses que estão recebendo suas homenagens nesta manhã, eu não vá, evidentemente, dificultar o andamento dos demais companheiros que assim vão fazer uso da palavra. Apenas Dr. Jair Caparrós Saldanha, que inclusive com um currículo, com até a própria fotografia dele, uma pessoa muito boa, que nasceu em 8 de setembro de 1927. Uma pessoa e que veio falecer, evidentemente, agora em julho de 2009. Uma pessoa muito boa. E também existe alguns outros tipos de destaque que é interessante a todos nós observarmos, que este senhor também, o senhor Henrique Giuliatti, foi um amigo meu, gostava demais do senhor Henrique Giuliatti, se não me falha a memória, ele inclusive foi ferroviário. Depois veio, evidentemente, a urgência com o nome de João Miguel Zorzella, cuja família se encontra. O pedido de urgência foi colocado para que os familiares aproveitassem, evidentemente, a sessão desta manhã, completando os seus familiares, que já há muito tempo estavam na fila, aguardando os locais para que pudessem ser homenageados. Ora, a gente vai descendo, observando o professor e diretor Anésio de Oliveira, pai do Julião, uma pessoa que foi muito amiga desse vereador, a família dele continua sendo meus amigos, e foi uma homenagem também muito bonita aqui prestada. Existe também um projeto do vereador Júlio Sérgio de Oliveira, presidente da Casa, com referência ao Paulo Schenker, também uma pessoa muito boa. E os demais aqui, todos eles, meu Deus do céu, todos, é difícil até enumerá-los. É difícil. O Grancioli, conforme já falou Durval, enfim, todos eles merecem, a família Zampoli, veja, o Pedro Gastaldo, tem todos aí, merecem o nosso respeito. Sabe, senhor presidente, por quê? Viu, senhor presidente, por quê? Porque todas essas pessoas homenageadas na manhã de hoje trouxeram, através do seu suor, da sua luta, do seu trabalho, a grandeza da cidade de Jundiaí. E merece ser homenageado, sim. São pessoas que eram algumas antigas, algumas com a média de idade, mas trouxeram, através do seu trabalho, um pedacinho de progresso de Jundiaí. Porque todos eles, viu, senhor presidente, todas elas que se tiver, veja bem, com o seu suor, trouxe a grandeza da cidade de Jundiaí, certo? Famílias de primeiríssima linha, que sempre deram aquilo de coração para a nossa cidade. Portanto,
e até peço a gentileza dos familiares que aqui se encontram, que eu não teria condições de ler um por um, porque eu iria prejudicar os demais companheiros que deverão fazer uso dessa tribuna. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pela aprovação, com dignidade, com amor e com honra a todas essas homenagens nessa manhã de hoje. Salve Jundiaí, salve seus familiares, que Deus abençoe a todos eles. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras vereadores, senhoras presentes. Muito bem, vereador Doca. Continua em discussão os projetos de denominação. E questão de ordem. Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da nova vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, tendo em vista que já estamos às 10 horas e 35 minutos quase desta manhã, e nós temos ainda inúmeros projetos e moções para serem discutidas e votadas, pediria a Vossa Excelência que, se assim entender, que coloque, por favor, a apreciação do plenário, a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Obrigado. Muito bem, vereadora. Atendendo à solicitação verbal da vereadora Ana Tonelli, submeto ao plenário a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Em votação. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência, que regimentalmente não vota, estão prorrogados os trabalhos por até 2 horas, se necessários. Para falar nos projetos de denominação, a vereadora Ana Tonelli. E a tem, nova vereadora. Senhor presidente, companheiros vereadores, amiga vereadora, todas as pessoas que vêm nesta manhã nos prestigiar aqui na Câmara. Projetos de lei de denominação, todos eles merecedores das nossas homenagens. Nós, como jundiaiense, nos meus 66 anos de idade, impossível não conhecer a quase todos. Destacamos aqui o Adilson Gracioli. O Adilson, meus tempos de sindicato de metalúrgicos, onde quase que todos os dias eu ia ao banco auxiliar, senhor presidente, e era ele quem nos atendia, quem nos recebia. Depois, nesta casa, a amizade se solidificou, todo o seu trabalho frente à Associação dos Renais Crônicos, há que se destacar tudo aquilo que fez de bom para a nossa cidade. Fiquei sabendo hoje que ele era pai do Edilson Gracioli. Confesso, senhor presidente, que fiquei sabendo através aqui do pronunciamento do nosso queridíssimo vereador, o Durval Orlato. Mais um motivo ainda para que a gente goste e considere cada vez mais essa família. Doutor Jair Caparrós Saldanha. Eu acho que a grande maioria dos que aqui estão presentes, à exceção da minha idade, se lembram dos filmes em Super 8. Nós fizemos uma gravação, eu com o Pompeu, como carinhosamente chamamos o seu filho, que foi operador de som do meu programa ainda, à época de radiodifusora, isso nos idos há mais de 34 anos, eu diria. Nós fizemos a narração, vereador Doca, que me ouve atentamente, fizemos a narração desse filme em Super 8, que foi para todo o Brasil, apresentado pela televisão nas tardes de sábado. E ele sempre dizia: olha, meu filho, se disserem para você, você é parecido com seu pai, diga assim, não faz mal, eu tenho um bom coração. Então, doutor Jair realmente, uma pessoa que a gente se lembra com muita saudade. Dizer o quê do professor Anésio? Não tive a felicidade de ser aluna dele, até porque quando ele deu aula lá na escola, na Vila Rio Branco, eu já não estava mais cursando o
o ensino médio, o básico, né, até a 8ª série, uma vez que eu fiz no Instituto de Educação. Pego aqui apenas os anos de estudo e dedicação que foram coroados de pleno êxito para o orgulho da sua esposa, a dona Helena, dos seus filhos, os seus 10 netos e os seus bisnetos. São 5 bisnetos, dentre eles o mais novinho, Pedro, que na última semana fez 1 aninho, que é o filho do dentista, nosso amigo, presidente desta casa, o vereador Julião. E eu me lembro, sim, quando esteve aqui na nossa cidade, na década de 70, o então presidente Emílio Garrastazu Médici esteve no ginásio de esportes, doutor Nicolino de Luca, quando diplomou mais de 5.000 pessoas, não sei se lamentável ou não, porque era a cidade que mais analfabetos tinha. 5.000 pessoas receberam o diploma do Mobral das mãos do presidente Garrastazu Médici, e o professor Anésio recebeu uma medalha de honra ao mérito durante a visita do presidente para a entrega desses certificados aos formandos. Então, honradez, dedicação, lealdade, homem de família, merecedor, sem sombra de dúvidas, também dessas homenagens. Nós estamos aqui trazendo para a apreciação dos senhores e da vereadora a denominação de Rua Vito Zamboli, a Rua 33 do loteamento Parque Residencial Jundiaí 2. Uma pessoa simples, uma biografia também simples, nasceu na Itália, na província de Sant'Anastácio, no dia 13 de junho de 1884. Ele veio com a família, desembarcou no navio Alice, no Porto de Santos, no dia 1º de janeiro de 1912. Tiveram 5 filhos, o Ângelo, Giuseppe, o Albino, a Albina e o Vito Antônio. Gente também que veio, pessoas que vieram aqui para a nossa cidade, pensando só no trabalho, pensando no progresso. Eu já encerro, senhor presidente. E o senhor Vito Zamboli era conhecido como o Vito Curandeiro. Quantas mães, quando as crianças tinham algum probleminha de saúde, uma febre um pouco mais alta, não tinham condições de levá-la ao médico, além de levar nos farmacêuticos famosos da época, levava também para que fossem benzida, não é? Lá pelo Vito Benzedor. E o Vito Antônio Zamboli, que nasceu na Itália também, na mesma província, veio para o Brasil com 1 ano de idade, também a bordo do mesmo navio Alice, e ficaram hospedados na fazenda de Eleutério Bueno, em Itatiba. Pessoas simples, mas não por isso menos merecedoras também de um voto nestes projetos, para que se perpetue os seus nomes nas ruas da nossa cidade de Jundiaí. Senhor presidente, as nossas considerações relativas a todas essas pessoas homenageadas nesta manhã pela Câmara Municipal. Muito obrigado. Muito obrigado, vereadora Anatonelli, pelas palavras em relação ao meu pai, ao vereador Doca também, em nome da família, em nome do meu irmão aqui presente, o irmão mais velho da família, o Carlos Alberto. A gente agradece as manifestações de carinhos aí ao meu pai, professor Anésio de Oliveira, já agradeci ao vereador Durval Orlato. Continua em discussão os projetos de denominação, com a palavra o nobre vereador Leandro Palmarini. Já se dirigindo, e antes de que o senhor assuma a palavra, vereador Leandro Palmarini, essa presidência fará um convite para que no dia 1º de junho, quarta-feira da semana que vem, às 19 horas, a 20ª audiência pública, onde nós teremos a discussão do projeto de lei de número 10.882, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2012 e estabelece outras providências, a já conhecida LDO. Então, dia 1º de junho, às 19 horas, audiência pública nesta casa. Com a palavra, o novo vereador Leandro Palmarini. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de
agradecer todo o público aqui presente, parabenizar as famílias de todos os homenageados, com certeza todos merecedores das denominações. Senhor presidente, o primeiro projeto de lei, número 10.747, que denomina a Rua Pedro Gastal, da Rua 1 do loteamento Sítio Pinheirinho. Gostaria de agradecer também a presença da família, o Pedro Gastaldo, a Maria Tereza, seus irmãos, Dona Amabile, uma família realmente merecedora, com o pai deles, merecedores dessa denominação. Pessoa de coração, família de coração muito grande, sempre ajudou o projeto Bicho Legal, com as ações do projeto, e também o ser humano, pessoas de um coração muito grande. O seu Pedro Gastaldo, filho de Amabile Seleguin e Vittorio Gastaldo, ambos imigrantes italianos, nasceu na cidade de Vinhedo, localizada no interior do estado de São Paulo, em 10 de fevereiro de 1925. Em Vinhedo, Pedro viveu toda a sua infância e, posteriormente, sua família se muda para uma cidade também localizada no interior de São Paulo, chamada Indaiatuba, onde, ainda jovem, com seus pais e irmãos, dedica-se ao trabalho na lavoura de uva, de mesa, em um sítio distante da cidade. Pedro, devido ao trabalho exaustivo que a lavoura impunha diariamente, sem recursos da tecnologia agronômica para suporte, associado à dificuldade em locomoção para a cidade, parou seu estudo ainda no primeiro ano primário. De família pobre, tinha remuneração somente na época da safra da uva, e desta forma, sua família mantinha crédito em um mercado local, onde o pagamento também era feito na época da safra. Quando adulto, desafiado pelo trabalho na indústria em pleno crescimento, muda-se para Jundiaí, onde passou a trabalhar em uma fundição, gozando de plena saúde. Sua função, entre todas nesta empresa, foi a de maior periculosidade, ou seja, a operação dos fornos da fundição. Trabalhador dedicado, honesto e, acima de tudo, profissional, recebe convite para mudar de empresa e, assim, desenvolveu sua carreira profissional na empresa Argos Industrial por longo período. Com o advento do desenvolvimento da linha férrea na cidade de Jundiaí e buscando oportunidade de crescimento profissional, passa a trabalhar na Companhia Paulista de Estradas de Ferro, onde permaneceu até sua aposentadoria. Pedro, com seu trabalho empreendedor, promoveu o crescimento singular da ferrovia na região, que na época era tida como sinônimo de qualidade e pontualidade. Como destaque, Pedro nunca perdeu um dia sequer no trabalho, nem por doença, ao longo de sua vida profissional. Depoimentos de seus colegas de trabalho confirmam que Pedro tinha como qualidade em destaque humildade, dedicação, profissionalismo, competência e muita vontade para construir o mundo. Aos 27 anos de idade, Pedro conheceu sua namorada e futura esposa, Amabile Boa, tendo contraído núpcias na data de 26 de outubro de 1942. Pedro, em suas férias de trabalho, retornava para a cidade de Indaiatuba, onde com sua família se dedicava ao cultivo da uva. Ao longo do matrimônio, Pedro e Amabile tiveram 4 filhos, a saber, Carmen Silvia Gastaldo, nascida em 4 de agosto, Margarida Maria Gastaldo, nascida em 6 de junho de 46, José Renato Gastaldo, nascido em 8 de agosto de 50, e Pedro Luiz Gastaldo, nascido em 25 de fevereiro de 61. Pedro viveu em matrimônio com sua esposa por felizes 37 anos, quando faleceu na data de 22 de fevereiro de 1979, deixando saudades por seu falecimento, porém, alegria, honra e orgulho de sua esposa, filhos, netos e bisnetos. Pedro também deixou uma legião de grandes amigos. Portanto, esse é o projeto de lei. Peço mais um minuto, senhor presidente. Projeto de lei 10.747, que denomina a Rua Pedro Gastaldo, a Rua 1 do loteamento Sítio Pinheirinho. Gostaria de aproveitar, senhor presidente, o próximo projeto de lei de denominação apenas estende a denominação da Rua Engenheiro Agrônomo Antônio de Araújo Vieira ao seu prolongamento, Rua 1 do loteamento residencial Sabiá, no Jardim Caçula. Muito obrigado, senhores presidentes e público aqui que nos acompanha. Muito bem, vereador Leandro Palmarini. Continua em discussão os projetos de denominação e o próximo orador inscrito é o vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Enquanto o vereador Zé Dias se dirige à tribuna,
esta presidência fará mais um convite ao público que nos acompanha para a audiência pública que ocorrerá amanhã também, já disse, uma amanhã às 9 horas da manhã. Esta agora é a audiência pública de número 19, a 19ª audiência pública, às 19 horas, para a discussão do projeto de lei de número 10.821, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o Val Freitas, que prevê prioridade nos procedimentos administrativos no caso de pessoa com deficiência, mobilidade reduzida ou doença grave. Então, fica feito o convite a todos os vereadores, ao público presente, para que venham participar da audiência pública amanhã, também às 19 horas. Com a palavra, o nobre vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, especialmente quero agradecer aqui todos os familiares, os homenageados, e quero agradecer também aqui a presença da Elzinha, advogada, e com certeza que hoje ocupa no jornalismo da nossa querida cidade de Jundiaí, Jornal de Jundiaí da cidade, né? E os demais profissionais daquele veículo de comunicação e da imprensa local e com certeza da região. É uma menina querida, com certeza tem um trabalho profundo na área que exerce. Eu quero aqui, senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 10.214/2011, que nós temos aqui hoje, a denominação de Edson José de Carvalho, a área verde localizada na Avenida Professora Daniele Lourençon, esquina com a José Salcedo Garcia, Conjunto Habitacional João Mesa Lira Júnior. Senhoras e senhores, o nome completo de Edson José de Carvalho e nascimento 7/7/1967, local Estado de São Paulo, e falecimento 22/8/2006, também em Jundiaí, Estado de São Paulo. A filiação, pai Geraldo Pinheiro de Carvalho e a mãe Maria Francisca de Carvalho. Senhoras e senhores, eu vou passar aqui um pouco da história desse jovem ainda, né, que nos deixou e com certeza está junto com nós nesse momento desta homenagem. O nosso homenageado, mais conhecido como Edinho, autodidata, iniciou a carreira aos 10 anos de idade, fundou o Clube da Patotinha na sala da sua casa, já com um espírito inovador e empreendedor. Em 1983, o aluno do Senai estreia no Teatro Amador com a peça Comprando Disco e a Velha Surda. Em 1984, atuou nas peças O Parto Lunático e na peça O Caipira. Em 1985, como estudante das escolas Padre Anchieta, montou a peça Procura-se um Louco Amor. De 1986 a 1990, integrou o grupo TAMEG, Teatro Amador da Mocidade Estudantil Jundiaiense, onde montou as peças O Processo 1313, O Caso Estéreo, Casais em Crise, com o texto de José Moreira e Miriam Selig, da Mulher, e O Último Grito, de Maria Cristina Castilho de Andrade, e Morrer para Viver. Em 1990, no grupo Propagare, atuou na peça Deus e o Diabo na Terra dos Anjos, apresentada em Jundiaí, Campinas e Louveira. Passou por várias companhias de teatro até chegar na Companhia de Teatro Multimídia de São Paulo, onde a peça A Grande Viagem de Merlin foi encenada nas ruínas do Teatro Politeama, com produção de R$ 1 milhão de reais, e a peça teve crítica nacional e internacional nos principais veículos de comunicação da mídia imprensa e não imprensa. Participou de inúmeras peças por todo o país. Nosso artista também teve seu talento reconhecido em comerciais, minisséries e novelas, atuando ao lado de Rodrigo Santoro e Lucinha Lins. Extremamente dedicado à família, era um jovem sem vícios,
e braço direito da mãe Maria Francisca, a quem dispensava imenso carinho e dedicação e com quem residiu ao longo de sua vida. Apaixonado pela arte de representar a vida, lhe pregou a última peça num acidente fatal. Levou o Edinho precocemente aos 39 anos de idade. Edinho partiu quando vivia o seu melhor momento, sobretudo pela realização do sonho de em breve ir morar na casa própria, em companhia da mãe e de uma das suas irmãs. Então fica aqui a homenagem das suas amadas, com carinho, gratidão e saúde, a homenagem da mãe Maria Francisca e dos irmãos Elza Francisca, Maria Aparecida, Fátima, Edith e Eulinda, Adriana, Emerson, Eliane e Everton. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui parabenizá-lo pela nobre companheira advogada desta cidade e, com certeza, com um trabalho brilhante para a nossa cidade e com o coração, com certeza, daquele acontecimento que realmente esse é o caminho de todos. Mas eu parabenizo mais uma vez a nossa advogada, a nossa profissional dessa cidade que realmente atua na imprensa. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Parabéns aí, né? Eu já tive a oportunidade e fico feliz de podermos homenagear a família da Elza aí, né, vereador Zé Dias? Parabéns pela justa homenagem que o senhor está prestando nessa manhã aqui e a família toda, o nosso reconhecimento. Com a palavra agora, para falar nas denominações, o vereador Gustavo Martinelli. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero parabenizar aí o público aqui presente, os familiares. Minha homenageada é Margarida Soares Fernandes. Quero aí cumprimentar os familiares da dona Margarida, as filhas, as netas, inclusive uma delas estudou junto comigo na escola Rafael Mauro, trabalha aí no Hospital São Vicente, a Leslie. Apesar de nascida em Irapuã, onde concluiu a 3ª série do ensino fundamental em grupo escolar rural, e falecida em Catanduva por uma fatalidade ao retorno de um passeio, um acidente de carro tirou dona Margarida do nosso convívio. A senhora Margarida Soares Fernandes teve papel muito importante para a nossa cidade, especialmente para a grande região da Vila Maringá, Jardim Martins e Jardim Nogueira, participando ativamente de diversos movimentos religiosos, como a Pastoral da Saúde, a Catequese, o Caminho Neocatecumenal. Foi vicentina, participava dos encontros de casais. Dona Margarida, muito conhecida, dedicava grande parte do seu tempo aos menos favorecidos da Vila Maringá, na época que o bairro da Vila Maringá tinha a favela, hoje reurbanizada. Dona Margarida lutou muito pelos menos favorecidos daquela região. Ressalta-se que, devido sua dedicação, chegou a assumir o posto de ministra da Eucaristia da paróquia Santa Rosa de Lima, na Vila Maringá. A senhora Margarida foi, com certeza, um exemplo muito positivo para todos aqueles que a conheciam, especialmente seus netos e familiares. Seu esposo continua com esse ministério, não somente na paróquia Santa Rosa de Lima, mas também nas capelas pertencentes à paróquia, na Varginha, Santa Clara, Paiol Velho e Terra Nova. O projeto de lei 10.826 de 2011, de minha autoria, denomina a área de lazer no alto do Jardim Martins, o sistema de lazer situado no final da rua Sebastião Lucas da Silva, no alto do Jardim Martins. Esta é uma homenagem para Margarida Soares Fernandes, que nasceu em Irapuã no dia 4/12 de 1943 e faleceu no dia 4/2 de 2001 em Catanduva. Essa é a minha homenagem, senhor presidente, senhores vereadores e público aqui presente. Muito obrigado. Muito bem.
vereador Gustavo Martinelli. Continua em discussão os projetos de denominação. Com a palavra, o nobre vereador Fernando Bard. E eu gostaria, aproveitando a subida do vereador Bard, de agradecer a presença aqui, né, e vou usar o nome do Nim Piccolo para agradecer a presença de todos aqui representando a Romaria. Muito obrigado. A gente sabe que é pela homenagem que será prestada nessa manhã que o vereador Fernando Bard irá fazer uso da palavra agora. Com a palavra, o novo vereador Fernando Manuel Bard. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, antes de explicar a razão pela qual esse vereador resolveu prestar essa singela homenagem a esse nosso falecido amigo, é importante consignar que isso tem um respaldo, né? E o vereador Mingo sabe muito disso, que em breve a nossa Romaria Diocesana, aquela que vai de Jundiaí a Pirapora, daqui a 3 anos vai completar 100 anos. E não é qualquer evento, não é qualquer congregação, não é qualquer espécie de movimento social que alcança uma longevidade dessa. Fruto exatamente dessa passagem que acontece de pai para filho, de avô para pai, de pai para filho, de uma tradição que se renova. E aqui hoje, né, eu vejo aqui no público a presença de amigos desse nosso já falecido, que durante muitos anos, e segundo consta do seu histórico, passado pelo filho, pelo Ivanzinho, ele começou a participar de romarias já aos 7 anos, e ele foi nascido no mês de junho de 1933. Então eu vejo aqui figuras lendárias da Romaria, o Nim Piccolo, Tuto Fabrício, seu Dino Negro, que talvez hoje seja o mais antigo, né, seu Dino? Que ainda acompanha a Romaria, Valdemar Trevisan, Tavinho Mingote, o Espanhol, o Rui, Pirulão, toda a família Piccolo aqui. Então, eu acho que isso faz parte de uma tradição que vem se perpetuando. E essa justa homenagem, senhor presidente, desse projeto de lei de nossa autoria, o de 10.855/2011, que denomina Praça Ivan Gropelo, área pública localizada na rua São Caetano, na Vila Pirapora, bem pertinho aqui, na antiga Vila Chico Bueno. E o histórico desse nosso amigo, do Ivan Gropelo, que era conhecido popularmente como Chapadão, mas nada a ver com a acepção pejorativa da palavra, era, na verdade, um tratamento muito amigo, muito dado, assim, né, aquela modalidade carinhosa. Do seu histórico, ele nasceu aqui em Jundiaí, em 1933, na Avenida Samuel Martins, antiga Vila Devec, na atual Vila Progresso. Consta que aos 7 anos ele foi levado pelo pai, o senhor Vitório Gropelo, pela primeira vez numa romaria a cavalo. Depois disso, por força da natural, né, desdobramento da vida, ele trabalhou na mecânica, atual Cífico, e depois no Banco Itaú. E chegou a ser chefe de serviços na entidade, né, no Banco Itaú. Mas largou tudo isso, segundo consta, o histórico da família, para fazer aquilo que ele simplesmente mais gostava, que era cuidar de cavalos. E quem é do trato, quem é dessa lida, né, tal qual acontece com qualquer outro tipo de animal, quem gosta, né, dessa coisa de tratar de equinos, de fazer passeio, de andar a cavalo, sabe muito bem a paixão que isso envolve. Qualquer pessoa que se envolve, né, com algum tipo de animal sabe muito bem a paixão que isso representa. E ele simplesmente largou tudo para ir trabalhar com 2 lendários, né, cidadãos jundiaienses, que se não de nascença, pelo menos aqui adquiriram essa condição, que foram um marco para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, que foi o senhor José Fug e o senhor Pierre Fug, que montaram a lendária Vulcabras aqui, que durante muitos anos alavancou a economia da nossa cidade e criou milhares e milhares de empregos. E ele foi lá exatamente para desenvolver essa atividade de tratar de cavalos. E durante muitos anos ele fez isso. Ele se cuidou, ele se especializou em procriar, em criar, em domar e também fazer a apresentação desses animais em várias provas. Ele teve, ele se tornou famoso exatamente por essa habilidade incomum de poder conhecer esses tipos de animais e tratar desse tipo de animais. Tanto é assim que ficou conhecido no Brasil inteiro porque participava de provas. Esse nosso amigo tinha um gênio curioso, né? Apesar de, às vezes, explosivo, mas era, na verdade, uma pessoa de um coração muito bom e que, infelizmente, a providência divina quis nos tirar, né, da convivência. Daí porque, na presença desses meus amigos aqui, eu faço essa singela homenagem para denominar a Praça Ivan Gropelo, né, vulgo Chapadão, uma área pública de nossa cidade. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores, essas são as minhas palavras. Muito bem, vereador Fernando Bard. Continua em discussão os projetos de denominação. Com a palavra, o nobre vereador Marcelo Roberto Gastaldo.
Obrigado, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha. Acho que é uma manhã tanto festiva para a Câmara Municipal. Ver tantas pessoas aqui com as suas particularidades, pessoas que tiveram história na nossa cidade. Eu queria, desde já, fazer um cumprimento especial a duas pessoas, cumprimentando assim todos os familiares. Uma que está sendo homenageada, e é da família Gastaldo, inclusive eu parabenizar o Leandro Palmarini por essa indicação, que quando eu vi tramitando na casa, fiquei muito feliz. Inclusive ver a família aqui reunida e fazer um cumprimento especial à minha querida Amável, que está aqui conosco. Obrigado, essa pessoa de uma fé inabalável, um exemplo de mãe e um exemplo de cidadã jundiaense. E carinhosamente estender ao Carlos Alberto, que é filho do meu homenageado, juntamente com o vereador Julião, que é irmão do Carlos Alberto. Quando eu fico muito feliz por dois momentos, senhor presidente, de fazer essas homenagens. Uma, pelo número de pessoas, mas pela história que é a conquista da construção dessa escola, que vai ser denominada EMEB dos Sonhos, professor Anésio de Oliveira. Por quê? Pela história que foi a conquista dessa obra. O quanto pessoas passaram por ali, lutaram para que no sábado que vem, se eu não me engano, já está marcado a inauguração, e aí a gente já até estende esse convite aos vereadores, marcado por muita luta, muita perseverança por parte da comunidade, mas por muitos vereadores que hoje não estão mais aqui, que fizeram também, né, uma gestão muito grande no sentido de conseguir essa construção. Está o vereador Julião aqui, que muito lutou, o vereador Val, meu companheiro de bancada, que sabe do que eu estou falando, o que é essa conquista para aquela comunidade. E homenagear o professor Anésio, que é assim que ele gostava de ser chamado, né? Professor, uma pessoa que tem um histórico invejável por tudo aquilo que ele representou. Ele que é nascido lá na cidade de Pontal, né? Foi nascido em 1922, filho da Sebastiana Maria e do comerciante, como disse o vereador Julião, do seu Davi de Oliveira. Ele que fez história no estado de São Paulo, foi formado em 43, onde, como professor primário, logo nos primeiros anos, já exerceu a função como cargo substituto. Mas ele tinha também uma outra paixão e acabou até sendo portador aí, de alguns enunciados, porque ele também tinha uma paixão aí na questão de jornalismo, né, vereador e presidente. Inclusive, ele dirigiu o jornal A Cidade do Pontal. Ele esteve até em 1965 na cidade de Itabapuã, onde, através de concurso, se transferiu aqui para a cidade de Jundiaí, juntamente, né, com a sua sempre presente ao seu lado, a nossa querida Helena, inclusive deixar aqui um abraço carinhoso à dona Helena. E veio para aqui, para a cidade de Jundiaí, onde assumiu aí a direção do grupo, uma escola que todo mundo conhece aqui, a Cecília Hollenberg, que todo mundo vai saber, ali na Vila Rio Branco. Em 97, né, acumulou a função de auxiliar administrativo, entre outras atividades. Bem lembrado pela vereadora Ana, a homenagem que ele recebeu do então presidente da República, né, Emílio Médici, na formação de adultos no antigo, aquele programa que muitos conhecem, que era o Mobral, muito bem lembrado pela vereadora Ana. Uma pessoa que se dedicou mesmo a sua vida à educação, e teve aí, né, a sua aposentadoria
na mesma escola que iniciou aqui em Jundiaí, como diretor ali na escola Cecília Hollenberg. Mas eu não tenho dúvida que o maior trabalho exercido pelo nosso querido Anésio não foi só a questão de educar crianças, adolescentes e adultos, mas o exemplo na família, a pessoa que sempre valorizou os valores familiares, a exemplo do trabalho que ele exercia, e por isso essa homenagem justíssima de se colocar Sr. Anésio numa escola ali na Vila Marlene. Ele que por muitas vezes, através do grupo dos vicentinos, fez um trabalho social muito grande, junto principalmente ao núcleo de sua moradias ali, o Jardim Salles, que muitos aqui conhecem e sabem das dificuldades daquela família. Ele ia levar, além de alimentos, além de roupas, solidariedade, mas principalmente a lembrança que Deus está na presença da vida de cada um. E transformou esse gesto em ação, que é essa valorização do ser humano. Então, o maior presente que ele poderia, e o maior exemplo, vereador Julião, é esse. Uma pessoa que valorizou, uma pessoa temente a Deus e que sempre valorizou os valores familiares. Então, eu queria agradecer a pessoa do vereador Julião, a pessoa Carlos Alberto, a pessoa da minha querida Amable, a todas essas pessoas que hoje emprestam o nome dos seus familiares, para que a gente possa eternizar na história de Jundiaí de uma forma bem singela, através da Câmara Municipal. Obrigado a vocês. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Marcelo Gastaldo, também em nome da família, a gente agradece essa homenagem. Vai fazer uso da palavra o vereador Enivaldo Ramos de Freitas, e não precisaria justificar a ausência da dona Helena aqui, uma senhora de 87 anos, com alguns problemas de saúde, mas que nesse instante, vereador Marcelo Gastaldo, passa por uma pequena cirurgia, né? Então, minhas duas irmãs, a Maria Ângela e a Maria Cristina, estão acompanhando, né, a minha mãe neste evento, numa pequena cirurgia que ela está realizando. Até acredito que nesse horário aqui talvez já tenha até terminado. E com certeza Deus guiou a mão e deu tudo certo. Com a palavra, o nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Nós ouvimos aqui, nesta manhã, é algo que enobrece o Legislativo. Pessoas idôneas, pessoas que escreveram a história de Jundiaí e de outros lugares com suas vidas, com idoneidade. Temos aqui hoje familiares dessas pessoas, outros que não puderam estar presentes, mas mostra a grandeza de um município que tem o privilégio de tomar emprestado nomes tão importantes, de pessoas de diversos segmentos de profissionalismo da vida, mas que lutaram e venceram e deixaram aí um legado grande para seus familiares. Nós sabemos que uma árvore não pode dar duas qualidades de fruta, uma doce, outra amarga, ou é bom ou é ruim. Nós vemos hoje os filhos de Jundiaí, criados, moldados por estas pessoas. Muitos que nos deixaram até cedo, senhor presidente. Muitos já tiveram o privilégio de viver anos mais, e outros ceifaram sua vida cedo, e com pouco tempo mostrado o valor do exemplo que deixou para nós. O Doca, nosso professor, foi aqui muito feliz em suas palavras e disse que não daria para nominar todos, e escolheu um para homenagear as pessoas hoje que nos deixam memórias tão lindas. Eu, no nome do senhor Anésio, professor como foi minha mãe, professor como a professora que está na mídia aí, senhor presidente, aquela senhora Amanda Gurgel, Rio Grande do Norte, mostrando que, como ela, ainda viva, e muitos que já se foram, como o senhor Anésio,
com a idoneidade, brigando, embora a Bíblia diga que o trabalhador é digno do seu salário, mas o professor não é digno do salário que recebe. Outros que nos deixaram, certamente não receberam grandes erários, não receberam grandes subsídios, grandes recursos pelo que fizeram. Mas é impagável o exemplo que deixaram para nós, de austeridade, de idoneidade, de sinceridade, de honestidade, de integridade, o que falta muito hoje nos dias de hoje. Eu fico muito feliz, e eu posso só dizer a todos os familiares que aqui estão, parabéns, parabéns. O Salmo 23, aliás, 37 da Bíblia, o versículo 23, diz que o Senhor confirma os passos de uma pessoa boa, de um homem bom, de uma mulher boa, e é o que está se vendo hoje no Legislativo. Deus confirmando os passos na memória dessas pessoas através desta casa. Parabéns a todos, parabéns, senhor presidente. Neste dia feliz ainda, nesta manhã, nós lembramos do pai de Vossa Excelência, como de todos que estão aqui, com orgulho, porque devemos e sempre vamos dever muito a eles. Parabéns a todos, é projeto que a gente aprova de grande valor, com grande estima e com grande alegria. Parabéns a todos. Muito bem. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas, eu não sei se mais alguém vai fazer uso da palavra, senão eu vou pedir ao vereador, eu havia solicitado ao vereador Silvermani que ocupasse a presidência, para que eu possa fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, meu irmão Carlos Alberto, tantos amigos aqui hoje, né? Antes de falar do meu pai, eu vou falar do pai de dois amigos aqui presentes, o Daniel e o Paulo Schenker. Porque nesta manhã também será votado a denominação de Rua Paulo Schenker, da Rua 35, do Parque Residencial Jundiaí 2. E, no breve histórico, eu acho que me foi passado, né? Tem toda aqui a questão, e ele pareava de idade com o meu pai, só que deixou mais cedo, porque ele era pouca coisa mais velho do que meu pai. Ele era nascido no dia 9 de abril de 22, e meu pai no dia 8/11 de 22. Meu pai se foi há 2 anos atrás, e o Paulo Schenker nos deixou em 83, já vai aí quase para 20 anos, 18 anos já. Ele foi casado com a senhora Líbera Rosão Schenker, com os quais tiveram 3 filhos, o Paulo Roberto Schenker, o Daniel Schenker e o César Eduardo Schenker. Ele trabalhou como ferroviário, formou-se como torneiro, fresador, ferramenteiro pela Escola Senai, da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, e teve toda uma experiência, né, profissional, como instrutor de fresa na Escola Senai, na Barra Funda de São Paulo, trabalhou na Standards Brands do Brasil, como mestre de manutenção, trabalhou na Krupp Metalúrgica de Campo Limpo, como controller de usinagem, trabalhou na Petri, como controller de qualidade, foi dirigente esportivo do Clube Vasco da Gama, aqui do Vianello. E em 1965, mais uma coincidência com a biografia do meu pai, viu, Paulo? Que foi o ano que nós nos mudamos para Jundiaí. Por aproximadamente 1 ano, ele representou o trabalhador brasileiro através de intercâmbio com a Krupp, nas cidades de Bonn e Essen, levando as técnicas aqui desenvolvidas empiricamente
e trazendo e implantando técnicas de desenvolvimento atualizadas. Hoje, no mundo globalizado, é muito comum nós recebermos profissionais de fora e mandarmos profissionais para fora, mas não no ano de 65. Então, vejam a qualidade profissional do senhor Paulo Schenker. Mas esse não foi o seu maior patrimônio. O seu maior patrimônio não foi só no mundo da mecânica, mas, sobretudo, nas suas atitudes. Ele contribuía de forma desinteressada na formação de outros profissionais, ensinando em casa jovens e adultos e dando-lhes uma qualificação. E isso não tem preço. Ele era, como encerrando aqui, né, um amante da verdade, da honestidade e dos princípios fundamentais da liberdade. E, acima de tudo, ele acreditava no ser humano. E eu acho que é isso que nós temos que ter no nosso dia a dia. A crença na verdade, na honestidade e, principalmente, nós temos que continuar acreditando no ser humano. Muito obrigado à família Schenker, que me deu a oportunidade de homenagear o seu pai, Paulo Schenker, Daniel Schenker, dois amigos aqui presentes, né? E a todos os homenageados nessa manhã. Essa é uma experiência nova na vida da Câmara Municipal, de fazermos uma sessão quase que exclusiva de homenagens. E que nós vamos continuar quebrando paradigmas. Foi solicitado, e nós vamos quebrar mais uma vez o protocolo, vereador Doca, de após as votações, nós iremos suspender os trabalhos e uma munícipe muito amiga, muito querida deste vereador, ir lá fazer uma fala aqui de até 3 minutos, né? Porque a gente tem que ser rígido com todo mundo e mesmo com a plateia. Mas eu não poderia deixar de falar da homenagem que está para acontecer à minha família. Eu entendo que o professor Anésio vai honrar, viu, vereador Marcelo, a justa homenagem que será prestada com a escola da Vila Marlene. E por uma dessas gratas providências divinas, o vereador Marcelo citou aqui um trabalho social que meu pai fez durante muito tempo na região da Vila Marlene. E o Julião mora na região da Vila Marlene com muito orgulho. São quase 20 anos que eu moro na região ali, aonde será prestada essa homenagem ao meu pai. Uma pena que a minha família, por motivos de saúde da minha mãe, não pôde estar presente em peso nessa manhã aqui. Mas tenho certeza, de coração, todos, meus irmãos, minhas irmãs, minhas filhas, meu neto, minha esposa, meus sobrinhos, sobrinhas, meus sobrinhos, netos, todos nós agradecemos a cada um de vocês por essa homenagem e tenho certeza de que lá de cima o professor Anésio, se precisar, como disse o vereador Durval, vai puxar, né, cada um de nós pela orelha. Eu sempre conto uma história de que dizem que meu pai era bravo, e eu sempre digo que ele era justo. Porque numa vez, o filho dele, esse tal de Julião, vereador Doca, teve um entreveiro no recreio com alguém muito conhecido também nessa cidade aqui, o Geraldo Semenciato, o Geraldinho.
E não por ser filho do professor Anésio, mas principalmente por ser filho do senhor Anésio, ele suspendeu os dois. Não fez nenhuma diferença. E isso era típico do seu Anésio de Oliveira. Mas ele tinha uma outra característica, não só de braveza. Meu pai tinha uma característica de esfregar as mãos. Porque meu pai era corintiano e o maior dos corintianos da minha família, que graças a Deus todos nós o somos, inclusive a linhagem do Pedro aí que vem vindo como um grande corintiano. E uma vez, uma namorada minha me perguntou por que meu pai esfregava a mão. Isso foi antes de 1977, vereador Doca. E eu disse a ela que porque ele era corintiano e porque esse ano era nosso, como meu pai dizia. Todo começo de ano ele esfregava a mão para dizer que naquele ano o Corinthians seria campeão. Então eu acho que, contando aqui duas passagens da história do meu pai, até para desanuviar um pouquinho da emoção, e dizer de coração, muito obrigado a todos vocês por esta homenagem à família, na minha família, a minha mãe, meu irmão, minhas irmãs e a todos nós da família Oliveira, desde já o nosso muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gustavo Martinelli. Eu só quero registrar que os vereadores estão recebendo uma emenda no projeto de lei 10.826, aonde se lê Margarida Soares Fernandes, que é em português, lê-se Margarida Soares Hernandes, em espanhol. Continua em discussão os projetos de lei de denominação. Próximo vereador a solicitar o uso da palavra, vereador Paulo Sérgio Martins. Dispensa o uso da palavra. Não havendo mais vereadores inscritos, vamos colocar em votação os projetos de lei. E antes disso, dando conhecimento que no projeto de lei número 10.826, de autoria do vereador Gustavo Martinelli, há uma emenda, a emenda de número 1, que retifica a denominação, onde se lê Margarida Soares Fernandes, leia-se Margarida Soares Hernandes. Também há uma emenda ao projeto de lei número 10.862, a emenda de número 1, assinada pelos vereadores Marcelo Roberto Gastaldo e Enivaldo Ramos de Freitas, que retifica denominação. No artigo 1º, onde se lê EMEB professor Anésio de Oliveira, leia-se EMEB dos Sonhos, professor Anésio de Oliveira. Coloco em votação, então, os projetos de lei de número. Projeto de lei 10.404 de 2009, de autoria do vereador Durval Lopes Orlato, que denomina a rua Adilson Gracioli, as ruas 17 e 21 do Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei número 10.425 de 2009, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, que denomina a rua Paulo Schenker, a rua 35 do Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei número 10.440, de autoria da nobre vereadora Ana Vicentina Tonelli, que denomina a rua Vito Zamboli, a rua 33 do loteamento Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei número 10.441 de 2009, de autoria da vereadora Ana Tonelli, denomina rua Vito Antônio Zamboli, o loteamento do Parque Residencial Jundiaí 2.
Projeto de lei número 10.747 de 2010, do nobre vereador Leandro Palmarini, denomina a rua Pedro Gastaldo, a rua 1 do loteamento Sítio Pinheirinho. Projeto de lei número 10.753 de 2010, autoria do vereador Leandro Palmarini, que estende a denominação de Rua Engenheiro Agrônomo Antônio de Araújo Vieira ao seu prolongamento, Rua 1 do loteamento residencial Sabiá, no Jardim Caçula. Projeto de lei número 10.807 de 2011, de autoria do nobre vereador Antônio Carlos Pereira Neto, o DOCA, denomina a rua Dr. Jair Caparrós Saldanha, as ruas 2 e 6 do loteamento Világio de São Francisco. Projeto de lei número 10.814 de 2011, de autoria do nobre vereador José Carlos Ferreira Dias, denomina Edson José de Carvalho, área verde, localizada na Avenida Professora Daniele Lourençon, esquina com a rua José Salcedo Garcia, no conjunto habitacional João Mesaleira Júnior. Projeto de lei número 10.826 de 2011, do nobre vereador Gustavo Martinelli, já com a devida alteração, que denominará área de lazer Margarida Soares Hernandes, o sistema de lazer situado no final da rua Sebastião Lucas da Silva, no Jardim Martins. Projeto de lei número 10.855 de 2011, novo vereador Fernando Bardi, denomina a praça Ivan Gropelo a área pública localizada na rua São Lázaro, em Vila Pirapora. Projeto de lei número 10.858 de 2011, nobre vereador Antônio Carlos Pereira Neto, que denomina Henrique Giuriati a rua 3 do loteamento Világio São Francisco, no bairro do Medeiros. Projeto de lei número 10.862 de 2011, nobres vereadores Marcelo Gastaldo e Enivaldo Ramos de Freitas, que denomina EMEB dos Sonhos, professor Anésio de Oliveira, já com a devida alteração da emenda, a Escola Municipal de Educação Básica de Vila Marlene. Coloco também em votação o projeto de lei número 10.857, de autoria do nobre vereador Antônio Carlos Pereira Neto, que denomina a rua João Miguel Zorzella, a rua 7 do loteamento Világio de São Francisco, no bairro do Medeiros. Estão em votação os projetos de lei de denominação, inclusive as emendas. Encerrada a votação, com 15 votos favoráveis e este vereador que por regimento não vota, estão aprovados os projetos de denominação com todas as suas emendas. Atendendo uma sugestão apresentada, nós vamos suspender a sessão por até 5 minutos para que uma familiar, a senhora Elza, possa estar prestando uma homenagem a todas as famílias homenageadas. Estão suspensos os trabalhos.